17. Salmo 117. Oremos antes de falarmos da palavra do texto aqui. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá e agradecemos pela Tua palavra que sempre fala ao nosso coração. Que o Senhor venha preparar nosso coração para isso e para tomar as decisões que Te honrem, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler juntos, irmãos, Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Este é o capítulo mais curto da Bíblia, 2 versículos, né? Então dá para todo mundo ler um capítulo por dia se fosse 2 versículos, né? Mas passando 2 capítulos desse, já é o capítulo mais longo da Bíblia. Olha para você ver o Salmo 119. Quantos versículos tem? 150? Não, tem mais, né? 166. E nós... 176. E então o mais curto e o mais longo estão aí, né, divididos por 2 salmos aí. E esse, apesar de ser curto, também é profundo, como toda a palavra de Deus, né? Não importa o tamanho, a verdade de Deus ela alcança os corações. E esse texto, esse salmo, ele é um dos salmos chamados Halel egípcio. Halel quer dizer louvor. E o Salmo 113 até o Salmo 118, esses salmos aí compõem esse Halel egípcio. E é bem provável que foi esse Halel egípcio, né, esses salmos, né, que são hinos, que Jesus cantou no dia da ceia, quando ele fez lá, teve a dádiva dos elementos, né, e cearam. E alguém pode ler Marcos 14, 26. E, tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Então, logo após a ceia, cantaram um hino e foram para o monte. Que hino que é esse? Né? Não é do cantor cristão, nem do hinário para o culto cristão, nem da harpa. O salmo era o hinário do povo hebreu, né, do povo judeu. Então, esses salmos, que é o Halel, né, que é louvor, por que Halel egípcio? Porque foi o Salmo 114, ele é por causa do Salmo 114 que compõe esse Halel egípcio, que é chamado Halel, porque conta como que o povo foi libertado do Egito e como que foi o êxodo, né, a saída do povo do Egito para a terra prometida. E o povo relembra isso quando estão ceando. Tem tudo a ver, né? Estão ali agradecendo a Deus, tomando os elementos da Páscoa judaica, que não é a ceia, né? O povo hebreu, o povo judeu. E lembrando que como que tem que ser feito, tem um preparo, né? Tem as ervas amargas, tem o pão sem o fermento. E eles fazem tudo isso e cantam esses salmos para relembrar a grande mão do Senhor. E Jesus, ele participou da ceia, que é a instituição para os cristãos, né, da libertação dos nossos pecados, né, da morte dele por nós, e cantou o Halel, provavelmente um desses salmos, incluindo o Salmo 117. Segundo comentaristas, né, eles cantavam o Salmo 113 e o 114 antes da refeição, e depois que tinham a ceia, né, da Páscoa, o restante, do 15 até 18. Então aqui primeiro é uma convocação de louvor a Deus.
Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Aqui é um convite não somente para o povo hebreu, que tem todo o motivo do mundo para agradecer a Deus, né? Porque eles foram libertos da escravidão, né? Que durou tanto tempo, irmão, uma escravidão horrível. E então, alguns podem até falar, então, eles cantavam pensando que é uma coisa só para a gente, mas começou com eles e ilustra para nós, né? É o mesmo Deus que fez isso com o povo dele e que faz isso com todo aquele que confia nele. E o objetivo de Deus em criar o povo dele era para que eles fossem uma bênção para todas as nações, para que eles proclamassem o Senhor a todas as nações. E aqui eles são lembrados, o povo judeu é lembrado de que não só eles louvam a Deus. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos. Agora, vindo para nós, se você abrir Romanos 15, para nós que não somos da nação judaica, etnicamente falando, da nação dos judeus, mas nós somos filhos de Deus, somos filhos de Abraão pela fé. E Paulo fala muito sabiamente em Romanos capítulo 15, algo que se aplica diretamente para nós. Olha o versículo 8 até o versículo 12. Alguém leia para nós, do 8 até o 10 por enquanto. Digo, pois, que Jesus Cristo foi o ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Portanto, eu te colocarei entre os gentios, e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai os gentios como o seu povo. Dá para ver a conexão, o que trouxe o povo gentil dentro desse plano maravilhoso de Deus. Foi o Salvador Jesus Cristo, né? A semente que veio de Abraão e que foi uma bênção para todas as nações. Em ti serão benditas todas as nações. A promessa Abraão, que Deus falou para Abraão, né? Que em ti serão benditas todas as nações. Então Jesus Cristo foi aquele que fez com que os estrangeiros, os povos de todas as nações, pudessem glorificar. Então no versículo 8, digo, pois, que Jesus Cristo foi o ministro da circuncisão. E no 9, para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. E pelo que então? A razão pela qual se louva, se glorifica a Deus, a razão pela qual todos os povos devem dobrar o joelho e devem clamar, devem se curvar agradecendo a Deus. O que é? A misericórdia de Deus, né, irmãos? E o versículo 10 que foi lido também, e outra vez diz: alegrai os gentios com o seu povo. A gente pensar então, isso aí está só no Novo Testamento, né? Essa ideia de que as nações seriam salvas. Aí Jesus veio e resolveu, mas estava prometido, já era o plano de Deus desde o início, irmãos. Deuteronômio 32, 43 diz: jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Ele não falou jubilai somente o povo de Israel, mas ó nações. Então, mesmo que Deus começou com Israel, ele vai expandiu para todas as pessoas. Outra vez, versículo 11, Romanos 15, 11. Outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, celebrai todos os povos. Isso que Paulo escreveu é uma referência do salmo que acabamos de ler, que é o Salmo 117, versículo 1. Então Paulo está repetindo o Salmo 117. Alguém leia o 12, Romanos 15, 12. Outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para regar os gentios esperarão. Olha, é tanta profecia, é tanta coisa profunda dentro de poucos versículos, né? E
E aqui Paulo está falando que os gentios entrariam, né, nessa bênção que o Messias traria. E está falando especificamente, né, voltando aqui às promessas messiânicas e davídicas, né, outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá. Não somente Jesus, ele é o filho de Abraão, mas ele é a raiz de Jessé. E naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Então, Jesus Cristo, ele é o representante da liderança mundial, não Davi mais, né? Jesus, ele é o rei dos reis, que veio do rei Davi. Alguém pode ir lá em Apocalipse 22:16, só para finalizar e ver que tudo se encaixou e se encaixa nas profecias de Deus a respeito do Messias. Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da vida. Então, essa raiz de Jessé não é o povo judeu. Jesus mesmo falou: eu sou a raiz de Davi. Então, inconfundível, né? E tudo se converge na pessoa de Jesus, cumprimento das profecias, aquele que fez com que os gentios entrassem então no plano maravilhoso de Deus. Agora o versículo 2 do Salmo, né? Porque a ordem é: louvai todas as nações. Por que devemos louvar? Por que as nações deveriam louvar a Deus? Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Então a gente sempre agradece a Deus pelas bênçãos. A gente acabou de agradecer pelo galpão que a gente orou. A gente ora por enfermidades, ora por emprego, ora por sabedoria para isso, para aquilo. Mas aqui esse salmo ele está nos relembrando de algo tão básico que não devemos nos esquecer também, porque a sua benignidade é grande para conosco. Porque de inimigos ele fez o povo dele, de inimigos ele fez família. Dá para perceber isso, irmãos? Deus ama. De povos afastados, né? Deus trouxe para si. A palavra benignidade, porque a sua benignidade é uma palavra muito profunda, irmãos, no Velho Testamento. Ela se repete quase 250 vezes, né? Às vezes a palavra é traduzida como misericórdia, não só benignidade. Porque a sua benignidade é grande para conosco. Benignidade quer dizer o amor de Deus, o amor fiel e amor leal de Deus, o amor que faz com que Ele estenda a sua misericórdia para conosco, né? É muito ilustrado na história de Oséias. Quem conhece a história de Oséias na Bíblia? Do profeta Oséias. Um profeta que foi chamado para um sofrimento sem igual. Ele foi chamado para casar com uma mulher que o trairia. E sabendo disso, ele casou. E ele demonstrou um amor incondicional para ilustrar o amor que Deus tem para conosco. Na verdade, o amor que Deus tem para com o povo de Israel, que foi infiel para com ele o tempo todo, ou muitas das vezes, e Deus sempre foi fiel. Deus sempre foi fiel, e o profeta sempre foi fiel, o profeta Oséias, a Gomer, né, a mulher dele. E Deus foi gracioso e misericordioso, até mesmo no relacionamento deles, mas o sofrimento foi tremendo, foi grande. E por que Deus usou o profeta para ilustrar isso? Para mostrar que é assim que Ele ama. É assim que Ele ama o povo de Israel. Não importa o que o povo faça, irmãos. Deus amou e continua amando. Interessante isso aí, né? Eu já vi até alguns comentários na televisão. Mas o Israel que existe hoje não é o mesmo Israel que na Bíblia. Você ouviu esse comentáriozinho aí? Então quer dizer o quê? Pode exterminar aquela nação? Como Satanás quer fazer? Então porque eles não estão fazendo certinho, porque eles estão longe de Deus, então quer dizer que você pode acabar com eles. Na história de Israel, a maioria das vezes eles andaram longe de Deus, e Deus sempre protegeu Israel. Deus não mudou de opinião. E é melhor para nós estarmos orando por Israel, né?
né? Estarmos orando pela paz de Jerusalém, pregando para os judeus que estão cegos na religiosidade, para que eles conheçam o Messias. Amém, irmãos? Amém. Porque foi através deles que Deus mandou o Messias e a palavra de Deus. Eles não merecem por causa disso, mas Deus criou eles. Amém, irmãos? E neles, Deus abençoou os povos através deles, né? Através do remanescente fiel do povo. Eles não são salvos porque eles nasceram ali naquele sangue, né? Eles são salvos porque eles devem receber Jesus que veio da linhagem deles. É só por isso que eles vão ser salvos, né? Se eles crerem em Jesus como Salvador, eles precisam de Jesus. Mas qualquer um do mundo nunca deve ser contra o povo. Por quê? Deus ilustra que mesmo quando eles foram infiéis para com ele, o próprio Deus foi fiel. E Deus usou nações para pesar sobre ele, mas Deus corrigiu as nações que pesaram sobre ele. Pesaram as mãos sobre ele. Todas as nações que Deus usou como espada para disciplinar Israel, Deus foi lá e pesou a mão em cima desse povo. Né? Todos que foram usados para discipliná-los, Deus foi lá e quebrou a vara. Podemos usar assim, né? Então a melhor coisa é fazermos. Olha, Oséias 2,19, o que diz lá? Alguém lê para nós. Oséias é daqueles livros que as páginas ficam grudadas, porque não abre muito, né? Está lá dos profetas, lá no finalzinho. Se alguém achar lá. Oséias 2,19. Então está falando que Deus estaria casado com o seu povo, né, para sempre, né, ilustrando o que Oséias com Gomer, mas a palavra benignidade, em benignidade e em misericórdias, é essa mesma palavra que o povo deveria louvar a Deus, todos os povos deveriam louvar a Deus por esse motivo, pela benignidade de Deus. Porque, irmãos, não só o povo de Israel é infiel para com Deus, todos os povos são. Amém, irmãos? Você é fiel para com Deus? Eu não sou fiel como eu deveria, mas Deus é tão bom para conosco, não nos trata do jeito que nós merecemos, né? Isso é misericórdia, né? Não nos tratar como merecemos, que é disciplina, que é colher os maus frutos da nossa infidelidade. E Ele é gracioso, Ele nos trata como não merecemos, né? Ele nos dá além do que nós imaginamos. Isso através do Filho dele, Jesus. Tudo isso, irmãos. Então, Salmo 100, versículo 5, usa a mesma palavra, né? Alguém leia para nós. Salmo 100, versículo 5. Aí vou dar outro versículo para outra pessoa ler. Então, Salmo 103, 11. Quem pode ler o Salmo 105? Só levanta a mão. Salmo 105, o irmão Samuel. E o Salmo 103, 11. Quem pode ler? Depois do Samuel, quem pode ler? O Dácio vai poder ler. Então, Samuel pode ir. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Eterna a sua misericórdia, a mesma palavrinha, recede, né? Que é o amor fiel de Deus. É por causa disso que nós louvamos a Deus. E o Dácio leu 103, 11. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Então a misericórdia de Deus, irmãos, é além da medida, né? Além da medida. Nós nem imaginamos. Eu vi uma reportagem que os chineses acharam no fundo na parte mais profunda do oceano, da parte mais profunda. Se você olha o globo terrestre, você vê lá o mar azul. Aí
aí você vê umas partes do globo que é um azul bem escuro, que são as partes mais profundas do oceano. Aí você vai afundando, eles conseguiram chegar na base de tudo, onde ficam os restos mortais de todos os seres do mar. E o que eles estão fazendo lá? Eles estão pegando minerais que é para as baterias elétricas. São os minerais que são raríssimos, né? E eu falei, puxa vida, quanto investimento, tudo mais, né? E ninguém nunca sabia que existia aquilo lá. Foi descobrir agora. Mas olha para você ver o que o texto fala, né? Assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. Não importa se é algo mais profundo ou se é algo mais elevado, a misericórdia de Deus se compara a isso, irmãos. Quando você acha que acabou, não acabou. Deus, ele tem mais para oferecer. Então, esse é o motivo de gratidão. E o último texto fala em 2 Timóteo 2,13, diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ser fiel, ser recede, ser misericordioso, ser benigno é parte do caráter de Deus, irmãos. Então ele não vai mudar, mesmo que a gente negue ele, mesmo que a gente seja infiel, ele não vai se negar, não vai negar a si mesmo, né? Isso nos dá segurança, e esse é um dos versículos que é base para a segurança da nossa salvação. Porque quer dizer que se um dia você se rende aos pés de Cristo, clamando por misericórdia e confiando nele, no que ele já fez por você, não o que você fez, mas o que ele fez por você, você está nas mãos de Cristo, e Cristo está nas mãos do Pai. Ninguém vai tirar da mão dele. Alguém fala, mas será que eu consigo sair da mão do meu Pai? Será que eu consigo perder a minha salvação? Se você for infiel, Deus vai se manter fiel. A parte dele vai cumprir. E ele vai te dar a vida eterna, foi o que ele prometeu. Ah, mas eu não perco nada. Você perde a comunhão. E é horrível, irmãos, você ficar longe da comunhão com Deus. É horrível, né? Jesus Cristo, o sofrimento maior de Jesus Cristo no Getsemane não foi a dor física, mas a separação do Pai. Então, um cristão que sabe o que é estar em comunhão com Deus, ficar separado da comunhão com Deus é horrível. É horrível. Mas Deus não vai deixar de cumprir a parte dele. Ele vai permanecer fiel, mesmo que a pessoa seja infiel. Devemos então viver em comunhão plena e completa, diária com Deus. O motivo então desse salmo é de convidar todas as pessoas do mundo inteiro, não só o povo judeu, a louvar a Deus, louvar todos os povos. E pelo quê? Porque a benignidade dele é grande para conosco e a verdade dele dura para sempre. Louvai ao Senhor.